Olá, pessoal! Bem-vindos ao Se Liga de hoje. O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou professora de Física aqui no programa. Conosco aqui hoje nós temos a professora Suzana Polinário e o professor Guilherme Eleutério. Nós juntos vamos resolver com vocês a prova do Enem de 2023. Mas antes da resolução, aquele comentário sobre as questões, as coisas que aconteceram durante a prova. A gente tem muita coisa interessante para falar com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, inicialmente nas estatísticas. Olha que coisa interessante. Anos anteriores, qual foi a distribuição das questões segundo o ano de escolaridade? Anos anteriores eu tenho 2022 e 2023. Esses dados eu retirei das próprias provas, tá, pessoal? Para questões de primeiro ano, a gente tinha em torno de 48% em anos anteriores a 2022, 35% em anos também para segundo ano e 17% para anos anteriores, mas para o terceiro ano. Quando a gente chegou em 2022, eles deram uma equalizada, presta atenção, 38% para primeiro ano, 31% para segundo ano, 31% para terceiro ano. Eu acredito que isso tem um pouco a ver com pandemia, com aquelas dificuldades, né, pessoal? Provavelmente. De trazer os nossos meninos pela dificuldade que a pandemia causou lá, naqueles momentos da prova mesmo, né, das coisas que eles, né, tiveram dificuldade para aprender. E aí, esse ano, olha o que aconteceu. 25% de primeiro ano, questões de primeiro ano, 56% de segundo ano. Capricharam, pessoal, né? E eu tenho até um palpite. Diga. Para essa predominância aí do segundo ano, a questão de matéria e energia envolvendo calor é uma questão que está sempre em evidência, principalmente no nosso currículo também. Interação, matéria e energia. E no segundo ano fica mais evidente essa interação com o estudo do calor, da termodinâmica, da questão energética. Pois é, e esse ano eles deram uma caprichada na ondulatória, né, Gui? Mais uma vez o Enem veio nos mostrar e pregar essa famosa peça na gente, como o ano passado foi mais ou menos equilibrado, né? Em torno de 30% cada uma das áreas da ciência da natureza. Engraçado, Júnior, que 25% apenas para o primeiro ano, que é o conteúdo que eu leciono aqui no Se Liga, eu acreditava que teria mais questões, por exemplo, de hidrostática ou até mesmo de conservação da energia mecânica, né, Suzana? Faltou a conservação da energia mecânica. A conservação sempre cai bastante. Esse ano eles não colocaram questão de conservação. Não, né? Também senti falta. Pois é. Bom, no terceiro ano, 18%, 18,8%. Eu acredito que eles tenham feito uma troca, né? Sim. Tiraram questões de eletrodinâmica, por exemplo, que eles colocam bastante, e colocaram de ondulatória. Inclusive, eu senti falta também das questões de física moderna e contemporânea. Foram pouquíssimas questões esse ano. Ano passado, a gente já encontrou um número maior de questões abordando essa temática. Esse ano não, e contribuindo aí para a diminuição do peso, né, de porcentagem do terceiro ano. Uhum. Bom, eu coloquei aqui para a gente dar só uma olhadinha quantas questões de cada série, em cada ano de escolaridade, né? Foram 4 questões de queda de primeiro ano, uma de queda, uma de dinâmica, uma de roldanas, uma de movimento uniforme, 9 questões, né, Suzana? Ó, pra você ver, de segundo ano, olha quanta coisa. Sim. Olha só a ondulatória. Ondas eletromagnéticas, 3. Sonoras eles colocaram, fenômenos eles colocaram, ou seja, ondulatório tiveram 5. Predominou. Predominou, né? E sabe o que eu achei interessante? Que essas questões elas estavam muito contextualizadas, trazendo aplicações práticas do cotidiano, a vivência no cotidiano. Então, não tínhamos questões
por exemplo, que exigiam cálculos, que exigiam equações. Então, por isso também eu achei que a prova desse ano foi um pouco mais fácil. E também a gente pode pensar que o Enem, ele brilhantemente, ele trata a física como, na minha opinião, deve ser tratada, que é os conceitos fenomenológicos, né? Trava-língua aqui, mas aplicados na prática. E se o aluno teve uma boa leitura, uma boa calma, no próprio texto ele conseguiria, mesmo as questões que tinham cálculo, ele conseguiria resolver, claro né, que dependendo do tempo dele ali, mas o Enem, mais uma vez, traz a física com dignidade. O ano passado eu tive até um pouco de receio, porque ele começou a trazer lançamento. Você lembra daquela questão? Lembro, ano atrasado, aquele lançamento oblíquo. Eu fiquei apavorada com aquela questão. Eu falei, eles vão começar a colocar cálculo pesado aqui e os meninos vão ter que decorar fórmula e aí pronto, aí a física vai virar o horror dos horrores, né? Porque é complicado decorar fórmula nessa altura do campeonato. A gente já cobra dos meninos a estrutura de teoria, a gente já sabe, a gente já força para que eles entendam o conceito, para que eles tenham essa, como a gente faz uma abordagem conceitual, que eles tenham, né, que eles introjetem essa informação do conceito dentro do fenômeno, né? E a gente apresenta esse fenômeno dentro de sala e ali a gente vai mostrando, né? É lógico que a matemática entra, não tem como a matemática não tem como, né? sair, né? Sim. Mas eu acho que é uma direção para nós, professores, né? Tanto aqui no Se Liga quanto em casa, você lá na sua escola. Porque quando a gente traz o conceito, né, é muito mais abrangente, então você consegue fazer associações da ciência e desmistificar que a física é esse bicho-papão, e não Exatamente. E não é. E até mesmo resolução de equações por meio das fórmulas sem aplicabilidade não faz sentido, não tem significado para o estudante. Então, uma coisa é ele conhecer o fenômeno, saber as grandezas que estão envolvidas ali, como essas grandezas se relacionam matematicamente. Agora, outra coisa é decorar uma fórmula simplesmente para resolver uma questão, sem conseguir entender o fenômeno por trás daquilo. Teve uma questão interdisciplinar com química sobre radiações ionizantes. Eles perguntaram sobre intensidade de radiação através de potência e área. Só que eles deram, no contexto, né, da questão, uma estruturada na intensidade da radiação. E aí eles mostram que depende da área, depende da potência, e eles colocam isso praticamente na cara do leitor. Então, na hora que a gente faz a interpretação, você não precisaria decorar uma fórmula, você precisaria ter lido com atenção. Né? E nesse sentido, Júnior, eu acho que nós aqui no Se Liga, trabalhando questões conceituais, vale muito a pena refazer as questões dos anos anteriores, justamente para você se familiarizar com o tipo de questão, o tipo de abordagem, o tipo de texto, tentar achar o comando dentro do texto ali. Importantíssimo. Né? Então, o Enem, mais uma vez, ele vem como referência pedagógica para nós, para o ano que vem e assim por diante. Acho que essa história de achar comando é a parte que a gente mais tem que pegar no pé das pessoas na hora de fazer a leitura do texto. Eu falei isso outro dia, na hora que a gente estava falando sobre como fazer a leitura daquele texto enorme que vem anterior ao comando da questão. E aí tem gente que já me perguntou, eu posso não ler o texto? Você não pode não ler o texto. O texto ele contextualiza, mas o comando é quem manda o que você tem que fazer, né? Então você leia o comando, vai lá em cima no texto, pega dados, entende o texto, entende a estrutura que ele está propondo ali. E aí fica mais, não fica complicado, fica mais tranquila a resolução, né? Bom, olha só, a gente fez uma distribuição aqui, pessoal, e aí eu faço uma meia-culpa. Essa é uma distribuição feita por mim, e se vocês acharem, vocês têm todo o direito de pensarem diferente de mim,
tá bom? Na hora que vocês forem fazer, inclusive meus colegas aqui, né? Fazerem a distribuição entre questões fáceis, médias e difíceis. Mas eu coloquei aproximadamente, né? A gente já até comentou sobre isso aqui entre nós três. 6 questões que eu achei fáceis. Elas não estão apenas na parte de primeiro ano. Tem gente até que pensa nisso, né? Só primeiro ano vai ser fácil, segundo ano vai ser médio, terceiro ano vai ser difícil. Se engana. Não tem essa Como relação. é que é o nome? Taxonomia de Bloom. De Bloom. Né? Essa taxonomia que nos ensina a fazer essa distribuição. A questão da indução, que é a 101, na prova amarela, né, que nós tivemos acesso, por exemplo, era o aluno reconhecer como que funciona um fogão por indução. Né? É um tema lá do terceiro ano, né, o conteúdo que a Júnia deve ter dado para vocês muito bem, mas que é uma questão de nível fácil, porque você tinha que saber o conceito de corrente induzida e reconhecer no texto isso. Variação de campo, pronto, de campo magnético, porque ela tinha um campo elétrico. Tinha um campo elétrico para confundir. Que é exatamente as danadas das pegadinhas, né? Sim. Tinham 7 questões médias. Aí também, aí eu gosto muito de pensar aqui, olha, as ondas e as transformações, calor, essas partes, elas sempre costumam ser mais pegadas. Eu acho que o pessoal costuma cobrar mais conceitos envolvidos numa única questão. Saber se você sabe discernir um tipo de transformação de outra, discernir gráfico das transformações gasosas, lembra? Fazer comparações, né? Fazer comparação. Então, por exemplo, em algumas questões, ele pedia diferença de tempo entre 2 veículos. A questão do movimento uniforme, né, Gui? A última. Isso mesmo. Enfim, na questão do calor ali, né, da cafeteria, que nós estávamos até debatendo lá fora, é uma questão que eu vou discordar da Júnia, eu acho que ela é difícil. Por que ela é difícil? Porque você tem que reconhecer, fazer uma análise e ainda interpretar por que se você colocar a mão naquele copo, você não vai queimar sua mão ainda. Então, pedagogicamente, necessita de vários conceitos cognitivos. E é isso que a gente espera do aluno mesmo, né Júnia? Eu considerei ela uma questão média, considerando que mesmo sabendo que ele deveria identificar vários tipos de conceitos dentro do calor e da transmissão de calor, ele não precisou efetuar nenhum tipo de cálculo. E aí, quando se efetua cálculo, é uma outra cobrança, né? Mais uma das cobranças que entra, para mim, no rol das questões difíceis. Só uma coisinha, Júnia, mas isso que é legal no Enem, porque toda questão de cálculo, ela é difícil? A resposta é não. Por exemplo, um carro percorre 100 km em 2 horas. Qual que é a velocidade média? Ele tem que apenas reconhecer a situação, e saber que velocidade é a relação entre a distância e o tempo. Agora, quando você traz esse tipo de questão abrangente, que é onde ele tem que interpretar, reconhecer, comparar, interferir no raciocínio da questão, é onde nós temos a TRI. Né? Por isso que ela é válida, porque mesmo sendo contextos, né, é possível, sim, dimensionar a aprendizagem dos nossos estudantes. Pois é. Bom, eu considerei 3 no rol das difíceis, né? Mas a gente já discordou aqui em algumas outras questões, enfim. Pessoal, a prova não estava, já que eu coloquei 3 difíceis, o pessoal vai falar assim, nossa, então a Júnia achou a prova bacana. Você viu tanto de questões que eu coloquei no médio? Então, entrando nessa pegada da TRI, vem a nossa lógica. Você faz as fáceis, você tem uma maior dificuldade para responder as médias e as difíceis são aquelas que realmente vão pegar no seu pé, né? Que bom, e eu acho até que no normal deles nem cobram muito das difíceis. Bom, vamos dar uma olhadinha na prova desse ano? Vamos lá. Suzana vem fazer primeiro pra gente. Então, gente, vou começar com a primeira prova, a primeira questão, né, que estava na prova de física.
a questão 91. Eu gostei muito dessa questão porque uma questão contextualizada. Eu vou até passar aqui, só para eu comentar aqui a figura. Uma questão contextualizada que trouxe uma atividade lúdica, trouxe a física de forma lúdica, ilustrando aqui uma tirinha e uma brincadeira, né? Você já brincou com o telefone de fio, você também? E é muito gostoso. Então, vamos voltar à questão. Eu vou ler aqui rapidinho. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira. Então é isso. O que a questão pede? Aqui, conhecimento dos fenômenos ondulatórios, das características das ondas, e foi abordado aqui uma onda mecânica, que é a onda sonora. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? Aí ele deu algumas alternativas. Então, altura. Altura está relacionada à frequência. E a frequência, ela depende da fonte que está emitindo a onda. Então, aqui, altura está relacionada à frequência, a frequência da fonte não altera. O período é o inverso da frequência. Então, se a frequência permaneceu inalterada, o período também vai permanecer inalterado. Vou pular aqui, velocidade. A velocidade vai depender da tensão, o quanto a corda ali está esticada. Mas a questão me falou que não houve alterações nas demais situações. Então, a tensão não variou, portanto, a velocidade não variou. Se a frequência foi constante, a velocidade é constante, o comprimento de onda também é constante. Então, aqui, amplitude. Amplitude está relacionada à energia da onda. A onda vai se propagar através de um meio ali, que é o barbante. Se eu estiquei o barbante, ela vai se propagar a uma distância maior. À medida que a onda propaga-se, ela vai perdendo energia. Vai havendo ali dissipação de energia para o meio. E a energia está relacionada à amplitude, portanto, a resposta aqui, letra C, amplitude. Certinho? Perfeito. Obrigada. Vamos dar uma olhadinha, Gui, na questão 92? Bom, o Enem, mais uma vez, né, trazendo as questões cotidianas para nós. Nessa questão 92, pessoal, veja bem aqui. Ele vai falar para nós sobre informações digitais. Dados são gravados em discos ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser, que é a fonte de luz monocromática, ou seja, de frequência única. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. Atenção, o fator limitante para a leitura dos dados é o espalhamento da luz pelo efeito da difração. O que é o efeito da difração? É a capacidade que uma onda tem de fazer contornos, ok? Então, por exemplo, aqui, nesse cantinho aqui, se você tem aqui um buraquinho e está vindo aqui uma onda nessa direção, a onda vai fazer contornos dessa forma aqui. Então, esse aqui é conhecido como fenômeno da difração. Então, esse fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo, como esse desenho que eu fiz aqui para vocês, na ordem do seu comprimento de onda. Ou seja, se esse buraquinho aqui for do tamanho do comprimento de onda da luz, ela vai sofrer esse fenômeno da difração. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores.
Então, ele pergunta para nós em qual região espectral situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura dos dados do disco de uma mesma área. Veja bem, olhe para suas alternativas. Eu tenho violeta, azul, verde, vermelho e infravermelho. Qual que é o comando? O espalhamento da luz. Então, o espectro visível, ele é decomposto em 7 cores principais, que é as cores do arco-íris. Então, nós temos a cor vermelha. Depois nós temos laranja, verde, amarelo, azul e violeta. E aí, Júnia, dessas cores, dessas frequências, qual que é a maior frequência que nós temos? Violeta. Parabéns. Então, se eu tenho uma maior frequência, eu vou ter um comprimento de onda muito pequeno. Se eu tenho a cor vermelha, Suzana, eu tenho uma frequência menor. Uma frequência menor. Então, eu vou ter uma frequência menor, e então eu vou ter um maior comprimento de onda. Então, aqui mais ou menos seria assim, e aqui seria mais ou menos assim, um pouquinho grande o comprimento de onda. Então, como eu preciso de um comprimento de onda para otimizar esse armazenamento, vai ser com a frequência maior, ou seja, com uma cor violeta. Então, pessoal, pois é, Gui, Suzana, essas são as 2 primeiras questões da prova. A gente vai continuar corrigindo essa prova na semana que vem. Espero que vocês todos estejam aqui para assistir conosco. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Pessoal, conto com vocês comigo na próxima aula junto. Com certeza. Com certeza.